Olá, em Êxodo capítulo 3, a Bíblia afirma que Deus ouviu o clamor dos filhos de Israel no Egito. Deus disse a Moisés: tenho escutado o clamor dos filhos de Israel. Deus ouviu o clamor. Deus ouviu os gemidos do povo que estava com dura servidão sobre os seus ombros. A vida do povo de Israel tornou-se amarga. Eles se tornaram escravos. Estavam sendo liderados com tirania. E Deus ouviu o clamor. É interessante perceber que toda aquela aflição, toda aquela angústia dos filhos de Israel no Egito gerou um avivamento. Fez com que todas as famílias do povo de Israel, em suas próprias casas, porque eles não tinham templo naquele momento, reunidos nas suas casas, talvez até mesmo no silêncio de suas casas, talvez sem fazer muito barulho dentro das suas casas, sem dar muito sinal, eles começaram a clamar a Deus, levantaram um clamor. É interessante perceber que aquela situação gerou um avivamento no meio do povo, porque cada família estava buscando a Deus. É interessante também perceber que esta pandemia está gerando o desejo de cada família, nas suas casas, não nos templos, se reunirem e buscarem a Deus e clamarem ao Senhor. Deus ouve o nosso clamor, por isso podemos clamar, por isso devemos clamar. As famílias de Israel estavam se reunindo para orar, estavam se reunindo para buscar a face do Senhor, e Deus ouviu e livrou o seu povo. Hoje, nestes dias de pandemia, precisamos da mesma forma clamar ao Senhor. Ele, como disse o profeta Isaías, não está surdo, impedido de ouvir o nosso clamor. Antes, os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Deus está com seus ouvidos atentos à nossa necessidade, então clamemos. Reunamos nossas famílias e clamemos ao Senhor para que Ele faça uma grande obra em nosso meio, para que Ele tenha misericórdia de nós e envie do alto, envie do céu socorro para a nossa terra nestes dias. Clame ao Senhor, busque o seu Deus, porque Ele é o Deus que ouve. Ele se inclina, assim como um pai se inclina para ouvir, para ficar na mesma altura do seu filho pequeno e ouvir melhor o seu pedido, ouvir melhor a sua voz. Deus está com seus ouvidos inclinados para nos ouvir e ouvir o nosso clamor. Ore a Deus comigo, feche os seus olhos, vamos clamar ao Senhor. Pai querido, Deus de amor, obrigado porque ainda hoje Tu ouves a nossa oração. Ainda hoje Tu estás atento às nossas necessidades e aos nossos clamores. Pedimos, ó Deus, tem misericórdia de nós. Ouve o clamor do Teu povo, ó Deus, que clama por misericórdia, que clama, ó Deus, por cura. Tem misericórdia, Senhor, e faz, ó Deus, uma grande obra em nosso meio. Ministra, ó Deus, a paz que excede todo entendimento e que é capaz de guardar os nossos corações em meio à pandemia, em meio à adversidade, em meio a todas as provações que tenhamos de enfrentar. Tenha, ó Deus, misericórdia, Senhor, de nós e de toda a humanidade nesses dias, ó Deus, de combate ao coronavírus. Tem compaixão e faz, ó Deus, uma grande obra. Nós clamamos a Ti, ouve o nosso clamor. Nós oramos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Reúna a sua família, assim como o povo de Israel fez, e clame a Deus. Deus ouvirá. Assim como Ele ouviu o clamor dos filhos de Israel, Ele ouvirá o nosso clamor e nos ajudará nesse tempo. Que Deus continue abençoando você e a sua família. Amém.